Como transformar a sua oficina em uma empresa lucrativa. Olá, meu nome é Jefferson Mourão e hoje nós vamos para a nossa terceira aula do workshop Presentão para você que a GED preparou e nós vamos falar aqui sobre gestão dentro da sua oficina. E mais, não é só falar sobre, é criar situações que você consiga resolver esse problema e realmente ter lucratividade dentro da sua oficina. E agora vamos começar com a primeira pergunta para você. Se você parar de trabalhar hoje na sua oficina, ela continua faturando? Isso é a primeira pergunta que eu tenho para você e você tem que fazer essa pergunta todos os dias. Quando você conseguir responder que sim, quer dizer que você já está com a meia gestão alinhada, beleza? Se faça essa pergunta todos os dias e se dê a resposta sincera. Sim ou não, bem simples. O sim quer dizer que você está ok, o não quer dizer que você tem que repensar alguns conceitos que você aplica todos os dias dentro da sua oficina. Então essa aula vai ser um divisor de águas daquele técnico que somente sobrevive, tenta sobreviver todos os dias para aquele que de fato tem lucratividade dentro do seu negócio. É sobre isso que nós vamos falar hoje e é essa construção que nós vamos fazer aqui. A maioria dos técnicos no Brasil, ele vive como bombeiro, apagando incêndio todos os dias. Por quê? Tudo é centralizado no técnico, no dono, no proprietário. E por mais que ele tenha 1, 2, 3 colaboradores, técnicos igual a ele, todos dependem do seu aval. Se você não faz isso, a coisa não acontece. E o pior, essa pessoa, que é o proprietário, ele não tem uma rotina alinhada, ele não sabe precificar, ele não tem uma gestão, ele não tem comunicação efetiva com a sua liderança. Pior que tudo, ele não tem liderança. E alguns princípios a gente tem que levar em conta, que é o seguinte: o seu serviço tem que te dar lucro. A sua oficina tem que ter processo alinhado e uma gestão. E o seu cliente é aquilo que lhe dá o seu sustento. Então você tem que entender e tratar cada coisa com a sua devida atenção. Por exemplo, sobre precificação, sobre preço. Hoje, a maioria, eles precificam baseado na concorrência. Vou te dar um exemplo. Eu vou instalar um ar-condicionado por R$350, R$400. A minha concorrência está fazendo por 350. Eu vou fazer por 340. Mas a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: qual é o custo que o meu concorrente tem? Por quanto que ele comprou o tubo de cobre, a fita PVC, o polietileno, o suporte, qual a hora homem do técnico dele? Talvez ele esteja fazendo isso sabendo o que está fazendo. E você não sabe o que você está fazendo, você não leva em conta os seus custos. O que isso pode acontecer? Você pode quebrar por osmose. Quebrar por comparar. Você está comparando com alguém que tem uma realidade e aí vai trazer isso para você e você não consegue manter essa sustentabilidade dentro do seu negócio. Segundo ponto, gestão. A sua oficina precisa de gestão. Então o que é gestão? Pela manhã você chega, você conversa com o seu time, você entrega as suas ordens de serviço, ele sai para execução e eles sabem o que tem que fazer para entregar o melhor resultado e sem depender de você, sem ter que estar te ligando. Senão você vai estar fazendo a sua parte e o telefone toca para dar preço, toca para fechar orçamento, toca para fazer um atendimento, toca para ir ao banco, toca para falar com o fornecedor, toca para fazer pedido de peça. Você vai passar o seu dia apagando incêndio e sendo improdutivo. No final do dia, a sua equipe continua dependendo de você. Você vai se perguntar o que foi que você fez e o dia passou e você não fez absolutamente nada. E você vai ser um cara escravo do seu trabalho. Aonde você, um dia, quando construiu a sua oficina, você queria ter liberdade, que esse é o sonho de todo empresário. E no final, a grande maioria fica preso à sua empresa. E o terceiro ponto, que é o cliente. O cliente, ele precisa ver valor naquilo que você faz. Ele precisa reconhecer você não pelo preço, e sim pela entrega. E eu digo a você, pesquisa de mercado, o preço com certeza vai estar de terceiro para quarto lugar no critério de avaliação do seu cliente. E eu vou te dar exemplo. Por exemplo, se você é cliente, a primeira pergunta que ele vai te perguntar é quanto custa. Mas no passar do tempo, se você fez uma boa entrega, se resolveu o problema dele, ele vai te chamar novamente, embora você tenha sido mais claro, o mais caro. Entende? Por quê? Porque o primeiro critério de avaliação, isso é pesquisa, não sou eu que estou falando. Primeiro é a entrega. Segundo é a aparência. Terceiro,
atendimento, o segundo ou terceiro os dois. E em quarto, que nós vamos falar, o cliente vai avaliar em preço. Eu estou falando de critério de recorrência, como o cliente volta para você. Isso nós estamos falando sobre fidelização de cliente. Então vamos relembrar, serviço é lucro, oficina é processo e cliente é o que mais importa para você e você tem que fidelizar. E você fideliza cliente com isso. Negócio de verdade não depende do dono o tempo todo. Entenda bem, as maiores marcas do mundo, talvez você nem conheça o dono. Eu vou te dar exemplo aí. Você conhece o dono da Ford, Toyota? O da Apple a gente sabe que já morreu, mas um exemplo de gestão, a Apple continua sendo. Quem não gosta de ter um iPhone, né? Então é isso, o negócio de verdade, ele vai continuar existindo com ou sem a presença do dono, ou com ou sem o dono dentro do seu negócio. Isso aí me fez questionar muito sobre alguns princípios, quando eu fui fundar a GED. Hoje, na GED, eu sou substituível. E que bom que isso é assim. Eu tenho alguém que fala com meus técnicos, eu tenho alguém que fala com o meu comercial, eu tenho alguém que fala com o meu financeiro, eu tenho alguém que fala lá com o meu marketing, eu tenho pessoas que resolvem, porque se eu precisar viajar hoje, eu tiver algum problema e eu não puder vir, o que acontece? Eu continuo tendo uma empresa que fatura todos os dias. E é isso, a empresa, a marca. Você pensa o seguinte, quando você vai comprar um carro, você escolhe a melhor marca. Essa marca já te trouxe confiança. E olha como isso é importante. E quando esse carro vem a dar problema, vamos dizer que você comprou, citar uma marca qualquer aí, Toyota. Você comprou um carro Toyota. Quando você vai fazer a revisão do seu carro Toyota, aonde você vai? Você vai na oficina da Toyota, na autorizada da Toyota. Mas só que você não importa para você, você não tem o menor interesse em saber quem é o mecânico, correto? Às vezes você deixa seu carro, retira o seu carro da autorizada e você não conheceu o mecânico. Sabe por quê? Existe algo que vai te dar confiança. Existe um processo por trás daquele algo, daquela marca, que te traz a confiança com a qual você confia em deixar o seu bem de valor, que é o seu carro, e retirar de lá e ter a certeza que o serviço foi bem feito. Você entende? Porque não está preso ao dono. Não é o dono que executa aquilo. É um processo que foi criado para que aquela empresa entregue o melhor e exista sem que o dono precise estar presente. Ela está no mundo todo e ninguém sabe quem é o dono. Na verdade, deve ter vários donos, porque em algum momento aquilo ficou tão importante que várias pessoas investiram seu capital e ela deixou de ser de uma pessoa só e são vários investidores. Você entende como isso é importante? Eu estou falando em um cenário macro mundial, mas para o nosso cenário se aplica também. Então, você não pode ser o cara que a dona de casa só quer falar com você. Você não pode ser o cara que acha que só você consegue trocar um compressor desse ou arrumar um produto daquele. Você tem que ser o cara que multiplica conhecimento. Você tem que ser o cara que vai pegar tudo aquilo que você aprendeu, compartilhar com pessoas, formar pessoas, delegar funções e colher os resultados. Isso sim é uma boa gestão. Ao ponto que você vai se tornar alguém substituível, que a empresa vai existir com ou sem a sua presença. E eu não estou falando só da parte técnica. Eu estou falando que a pessoa do seu financeiro tem que ser autônoma, a pessoa do seu comercial tem que ser autônoma, a pessoa que fecha o seu lote de serviço tem que ser autônoma e que você faça essa gestão como um todo sem que nada disso dependa com você. Você vai olhar números e não olhar pessoas mais. Então, resumindo, se a dona Maria, que já é sua cliente, a dona Josefa ou a dona Raimunda liga para você e fala o seguinte: eu quero que você venha, seu José, você vem me atender, mas só quero se for você, tem algo errado no seu processo. Porque você como ser humano, você não pode limitar a capacidade de crescimento da sua empresa à sua condição humana. Porque nós como seres humanos temos dia, temos momentos e somos, com certeza, pessoas que um dia vão parar de existir. E já imaginou? Se você adoecer e tiver que passar um mês fora, a sua empresa ficar parada? Então reflita sobre isso, pense sobre isso e voltamos à primeira pergunta que eu deixei para você. A minha empresa funciona com ou sem a minha presença? Aí a resposta é um sim ou não. Se é um sim, você está ok. Se é um não, você tem que rever alguns conceitos e mudar isso para que ela exista e fature sem a sua presença. Você entendeu tudo que você não pode e agora eu vou falar quando você vai se transformar, quando você se transforma em um gestor. É quando você cobra o preço justo baseado em dados. Você sabe quem é o seu perfil de cliente. As pessoas que trabalham com você sabem exatamente o que tem que executar. Você vai deixar de apagar incêndio, você vai entender qual a lucratividade da sua empresa e aonde você deve investir esse lucro.
você vai deixar de ter aquela percepção de falta de dinheiro no final do mês, você vai entender que você tem que ter o seu prolabore, mas que a empresa precisa de lucratividade para conseguir viver. Você vai conseguir entender que você vai estar liberto de todas aquelas pessoas que dependiam de você. Isso vai ser sobre liberdade, liberdade para você e liberdade para elas. O seu cliente não vai mais perguntar por você, ela vai perguntar por a sua empresa. Ela vai querer que a sua empresa o atenda e você vai ficar responsável em formar pessoas capacitadas para atender os seus clientes. E isso se perpetua por gerações. Sabe por quê? Porque a condição humana não faz parte mais do alicerce que sustenta a sua empresa. Isso vai se transformar tudo isso em uma marca e, como se fala na gringa, em um brand forte, uma marca forte, que se perpetua por gerações, baseada no conceito de gestão que você vai aplicar, ao ponto, se isso for excelente e se for um bom mercado, de pessoas investirem no seu negócio, aonde você vai deixar de ser o único dono e vai colocar mais dono para dentro. Por quê? Porque você vai precisar de capital. E esse capital quem traz são os investidores. Mas para isso, eles precisam ter confiança no seu negócio, confiança na sua gestão, para eles poderem aportar o dinheiro e você se tornar, de fato, um gestor, um empresário multi-reconhecido pelo aquilo que você, no início, colocou em prática. Desligar todo o conceito de existência da sua empresa, da sua pessoa, e sim aplicar tudo isso dentro do seu processo, da sua gestão. Então vamos falar aqui dos 3 pilares da oficina de refrigeração de sucesso. Pilar número 1, a jornada do cliente. Desde a hora do atendimento, o técnico que atende, da forma que atende, até a chegada do produto, o orçamento, o pagamento, o pós-venda e a recorrência do cliente. Isso sim é uma jornada excelente, onde o cliente te reconhece pela marca que você é, pelo serviço que você entregou e vai retornar a você por todo esse contexto. Precificação. Isso é mais interno, mas é o que vai te... Porque não vamos fazer firula, né? A empresa sobrevive de lucro. Então, a precificação. O que você tem que entender na precificação? Qual é o mínimo, o meu custo mínimo? Onde que está o meu CMV? Quanto me custa para ter um técnico? Quanto me custa para vender uma peça? Quanto me custa? Aí daí por diante, quando eu entendo meus custos, eu vou conseguir formar o meu lucro baseado em despesas fixas e despesas variáveis. Quando você entende isso, e se você não entende sobre isso, estude um pouco sobre precificação. A precificação é quem vai tirar aquela sensação de cadê o meu dinheiro no final do mês, e você vai parar de olhar para a concorrência para poder formar seu preço. Porque, vamos ser coerentes aqui, você não sabe quais são os custos da concorrência, você não sabe por quanto a concorrência está comprando, como é que você vai basear a sua entrega à entrega da concorrência? A precificação, ela pode de fato te salvar, porque é o lucro que mantém a sua empresa em pé. E o terceiro pilar é posicionamento de marca. Sempre que eu falei sobre marca, vou contar uma historinha para vocês. Eu li sobre isso e achei super interessante. A Coca-Cola, 1/3 do patrimônio dela, e quem não conhece a Coca-Cola, é somente o nome Coca-Cola. Sabe por quê? Porque existe uma força muito grande por trás daquele brand, por trás daquela marca. Então, ela está muito bem posicionada nas redes sociais. Agora, voltando aqui para o nosso serviço. É como você se posiciona, o quanto vale a indicação do seu cliente para outro cliente. Então, se você faz um serviço com excelência, o seu cliente vai lhe indicar para outro cliente, você vai estar bem posicionado nas redes sociais, vai chegar um ponto que a sua marca vai valer tanto quanto toda a estrutura física que você tem. Por quê? Porque o processo e a sua gestão, aquilo que você entrega, fortaleceu essa marca e tudo isso não está mais vinculado a você, vai estar vinculado à sua entrega. Então agora, depois de tudo isso, tudo que nós falamos, pensamos e criamos aqui, você tem 2 caminhos aí. Continuar como você está, centralizando tudo em você, sem processo, sem rotina, sem precificação, sem gestão, sem brand, sem marca, sendo apenas mais um na fila do pão aí, naquela insistência de manter a sua oficina aberta e com aquela sensação de falta de dinheiro, aonde você vai chegar a um ponto que você vai cansar e vai dizer que a refrigeração não dá dinheiro. Ou o passo número 2, que é onde você vai estudar sobre gestão, aplicar gestão, você vai ter pessoas que lideram junto com você, descentralizando de você e formando aí um time forte, um time autossuficiente, onde você vai ser de fato um gestor e vai estar livre nesse mundo aí para administrar o seu negócio sem ter que estar na operação todos os dias, beleza? A GED tem um Close Friend, onde eu falo todos os dias sobre tudo aquilo que eu aplico na GED e não é só
o que eu aplico, e sim como eu aplico todos os dias isso, para que a minha empresa continue existindo e continue sendo forte. Lembrando que eu estou numa cidadezinha de 17 mil habitantes, no interior do Maranhão, e tenho um faturamento excelente, uma oficina alinhada, um time muito forte de venda e uma equipe engajada que não depende de mim, aonde todos reconhecem a GED como a marca que entrega a excelência. Então, dito isso, a GED tem 2 presentes de Natal e você pode escolher um para você. Primeiro, tudo em ordem, um sistema de ordem de serviço feito na refrigeração, feito para refrigeração, onde você vai ter a meta do seu técnico, a meta da sua oficina, o realizado e também vai ter a sua lucratividade. E número 2, o nosso Close Friend. O nosso Close Friend, você vai ver gestão na veia, não só o que eu faço, mas como eu faço todos os dias para ter o resultado que eu tenho numa cidadezinha de 17 mil habitantes. Então é isso, esse foi o presente de Natal da GED para você. 3 aulas muito didáticas, muito dinâmicas, para que você coloque em prática e tenha um resultado assim como eu tenho aqui na minha cidade. Então que venha o próximo ano, que a gente consiga muitas realizações junto. E aqui na GED é o seguinte, parceria, preço justo, dica, é aqui na GED. Lembrando, essa promoção é válida somente até o final desse ano. Depois, zerou. Tamo junto. Fechou.